Hoje então, vamos fazer um vídeo de álgebra, que é o seguinte. Temos uma... Opa! Temos uma matriz A, que ela é igual a 0, 1 meio, 1 meio e 0. Eu tenho que encontrar os eigenvalues, autovalores, e os eigenvectors, autovetores. Então a gente sabe que numa determinada... Vou desenhar um eixo de coordenada aqui. Eu tenho um eixo aqui, né? E eu faço uma transformação qualquer. Vamos dizer a transformação de passar de... Como se diz? De espelhar um vetor no eixo X, no eixo Y. O eixo Y vai ser um eigenvalue dessa transformação, porque ele vai continuar como ele está. Então a gente quer descobrir quais são esses vetores aqui. E a forma que a gente vai descobrir esses vetores vai ser algo como k, que é um escalar, vezes os números que derem, que vão ser as respostas de x1 e x2. Se for, por exemplo, 3 e 2, aí vai ser sempre k. Se k for 1, 3 e 2. Se k for 2, 6 e 4. Se k for 3, 9 e 6. E assim por diante. Bom, sabendo disso, então como que eu mostro isso daqui? Então se eu pego uma matriz, a minha matriz A, e multiplico por esse vetor, por esse eigenvector, por um eigenvector, né? Vai dar o próprio, só multiplicado por um, só escalado, certo? Bom, eu tenho que guardar isso daqui, é importante. Opa. Esse daqui é importante. Tá aqui em laranja. Então, vamos para encontrar o lambda, o meu eigenvalue. Eu vou então, multiplicar o lambda pela matriz identidade, que tem o mesmo tamanho que a matriz minha, ou seja, vai ser uma 2 por 2, certo? E os eigenvalues só podem ser numa 2 por 2. Por quê? Porque se for uma diferente, como se for, por exemplo, uma que seja 3 por 2, então 3, 0, 1 e 4, 9, 2. Qual que é a matriz identidade para essa daqui? 1, 0... Não tem como saber qual é a matriz de densidade para isso, né? Então, não tem a matriz de densidade para isso, então tem que ser uma quadrada. Uma matriz quadrada. Então, fazer lambda I menos a matriz que eu tenho, que é A. E depois de tudo isso, eu vou tirar o determinante. O determinante é só fazer assim, ó. Então, a matriz se mostra assim ou assim. No caso, eu vou mostrar com corchetes. Então, lambda vezes... Então, lambda vezes I é 1, 0, 0, 1, só que troca 1 pelo lambda, então fica lambda 0, 1, 0, 0 lambda menos A.
Que vai ser o quê? Vai ser 0, 1 meio. 0, 1 meio. 1 meio, 0. Que vai... Opa! Que vai dar igual ao quê? Vai dar igual a... E lambda menos 0 dá lambda. 0 menos 1 meio dá menos 1 meio. 0 menos 1 meio dá menos 1 meio. E lambda menos 0 dá lambda. Agora eu vou tirar o determinante disto. Então venho aqui. Opa. Então o determinante são duas linhas retas assim. E outra aqui. Vai ser, então, lambda menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser... Cadê? Vai ser lambda, vai ser esse lado aqui. Vai ser esse vezes este. Menos... Opa. Menos este vezes este. Então, lambda vezes lambda dá lambda ao quadrado. Deixa eu deixar normal. Lambda ao quadrado menos 1 vezes menos 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja que isso daqui é igual a 0, né? A gente tem que igualar a 0. Ou seja que lambda ao quadrado é igual a, passo 1/4 para lá, 1/4. Raiz quadrada lambda é igual a raiz quadrada de 1/4, ou seja, mais ou menos 1 meio. Beleza, chegamos nessa conclusão. Então vamos botar lá no nosso hall de coisas importantes. Eu vou pegar espaço. Então lambda é igual a mais ou menos 1. Nosso hall de forma lá, nós temos que AX é igual a lambda x. E agora a gente vai dizer que, primeiro eu vou fazer o quadrado para que não haja nenhum problema. Um retângulo laranja. Vou dizer que lambda é igual a mais ou menos 1 meio. Beleza? Então, vai ser aqui, ó, A é 0, 1 meio, 0, 1 meio, 1 meio e 0. Vamos explicar por este x.
E o x vai ser o quê? Vai ser as componentes que eu não sei, que é x1 e x2. Vai ser igual. Pera, lá um pouquinho. Multiplicados vão ser igual a lambda. O meu lambda vamos começar com positivo, 1/2 vezes, o meu positivo vezes o x1, x2, x1, x2. Então, se a gente fizer uma, vai ficar o quê? x1 vezes 0 dá 0. Mais x2 vezes 1/2 dá 1/2 x2. Igual a 1/2 vezes x1. Igual a 1/2 x1. E agora, x1 vezes 1/2 mais x2 vezes 0 vai dar então 1/2 x1 mais 0 igual a 1/2 vezes x2 vezes x2. Beleza. Então, nós podemos ver que os dois são a mesma coisa, ó. Se eu passo esse 1/2 para lá, vai ficar menos 1/2. Se eu passo esse 1/2 daqui para lá, então, o que eu estou dizendo? Passar isto daqui para lá e passar isto daqui para cá. Então vai ficar como? Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar menos 1/2 x1 mais 0, que era o que tinha aqui, eu deixei um 0 aqui parado, é igual a menos 1/2 x2. E agora é só multiplicar por menos 1. E aí eu vou tirar aqui, vai ficar mais, e aqui vai ficar menos. Só que se você tira 0, soma 0 dá na mesma, porque os dois são 0. Então, eu posso até tirar isso, e eu vou tirar. E aí... Então, você vê que aqui é 1/2 de x, e aqui é 1/2 de x. Os dois são o primeiro x, né? x1. Então, você vê que é a mesma coisa. Então, eu posso ficar só com 1. Só com uma, né? Vou apagar essa daqui e vou ficar só com uma. Então, 1/2 de x1 é igual a 1/2 de x2. Se eu multiplico por 2 ambos os lados, né? Multipliquei por 2 aqui. Multiplicado por 2. Multiplicado por 2. Esse 2 cancela com esse 2. E esse 2 cancela com esse 2. Quando cancela, a gente apaga, né? Apagou aqui. Apagou aqui. Apagou aqui. Apagou ali. Então, 1x1 é igual a 1x2. Ou seja, x1 é igual a x2. x1 é igual a x2. Então, como que ficaria o meu eigenvector, sabendo que tem que ser algo assim? Vai ficar o valor de x1, o valor de x2. O valor de x1, o valor de x2, que é o quê? No caso,
Aqui vai ser 1. E aqui vai ser o quê? 1 também, porque eles são iguais. Multiplicado por qualquer número, que é esse K. E vamos botar isso para o hall da fama. Aqui. Beleza? E agora a gente vai fazer um retângulo. Um retângulo quadrado. Por hall da fama. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que lembra que a gente vai multiplicar por menos. Tá, vamos fazer a mesma coisa então. Vai ser... Vamos botar um menos aqui na frente. x1 vezes 0 dá 0. x2 vezes 1 meio dá 1 meio x2. É igual a menos 1 meio x1. Menos 1 meio x1. E... x1 meio de x1. Opa, o que eu tô fazendo? 1 meio de x1 é igual a menos 1 meio de x2. Menos 1 meio de x2. Então, vamos fazer a mesma coisa. Passar esse para cá e esse para lá. Então, trocando, vai ficar... Os dois vão ficar negativos. E aí eu vou multiplicar... Tá. 1 meio de x2. Tá, então isso aqui vai ficar... Tava negativo, vai passar para positivo. Ficar 1 meio de x2 é igual a menos 1 meio de x1. São iguais. Ou seja, eu posso ficar só com o de cima. Porque é o mesmo, né? Então, se 1 meio, eu vou multiplicar por 2. E aí aqui fica... Então vai ficar o quê? Que x1 é igual a x2. Vou escrever aqui. x1 é igual a menos x2. E aí vai ficar a mesma coisa que tinha aqui. Isso aqui, em vez de ser 1 e 1, vai ficar 1 e menos 1. Né? Porque é 1 e menos 1. Então a gente vem aqui. E nós vamos trocar este 1 por menos 1. Então a gente pode pegar o resto, só importa os famosos. E ficou o quê? Que se eu tenho uma matriz, uma matriz e multiplico por o eigenvalue de uma transformação, vai ser a mesma coisa que eu multiplicar só o 1, vai ser a mesma coisa que eu escalar esse vetor. Beleza? O segundo é o quê? Que lambda é mais ou menos 2, para mais 2 fica k vezes 1, e para menos 2 fica k, 1 menos 1. Então é isso e até a próxima.